Meus irmãos, Gênesis 22, Caio, por favor, coloque aí para projetar. É o capítulo todo, tá? Não, capítulo todo não, perdão, é do verso 1 ao verso 19. O verso 20, verso 24, a gente vai tratar semana que vem, tá bom? Então é do verso 1 ao verso 19, Gênesis 22, e a gente vai falar hoje da aprovação de Deus a Abraão, que é quando Deus manda Abraão matar o próprio filho, um evento conhecido como Akedah na cultura judaica, e hoje a gente vai falar um pouquinho disso, dessa cena de modo geral, dividindo em etapas, em microcenas ou em cenas menores dentro do enredo todo. Eu quero dividir em 5 partes. A primeira é a prova de Deus, então como Deus traz a aprovação. A segunda é os preparativos de Abraão para cumprir essa aprovação. A terceira é a obediência de Abraão à aprovação de Deus. A quarta é o substituto de Isaac. E a quinta cena são as consequências do ato de Abraão. Antes da gente entrar em Gênesis 22, algum irmão tem dúvidas sobre o que aconteceu até aqui no livro da Gênesis, Gênesis 20, principalmente Gênesis 21, que é o capítulo imediatamente anterior, que é o capítulo em que diz que Isaac nasceu, que Agar foi expulsa com Ismael e que Isaac era de fato o filho da promessa de Deus. Isso é importante porque agora Deus vai pedir para que Abraão sacrifique esse filho da promessa, como nós veremos nessa manhã. Então, primeira etapa aí, verso 1 e verso 2, Deus prova Abraão e diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então Deus, depois de trazer a promessa, depois de mandar Abraão falar que Abraão podia mandar embora Ismael, que ele abençoaria Ismael com uma grande nação, Ismael de fato é abençoado, Deus chama Abraão para prová-lo, e essa é a intenção do evento. O evento já deixa bem claro, o texto deixa bem claro, que a intenção de Deus com esse evento é provar a fé de Abraão, é provar o amor de Abraão, é provar o que Abraão teme mais, o que Abraão acredita mais, idolatra mais, o que Abraão ama mais, o que Abraão tem mais fé, se é no próprio filho ou se é no Deus que prometeu e enviou o filho. Então Deus olha para Abraão e dá uma ordem e diz: olha, pega o teu filho, toma o teu filho, teu único filho, que ele tinha mandado embora Ismael, o filho que você ama, o filho que é o filho da promessa, e vai à terra de Moriá para oferecê-lo como holocausto. Holocausto é você pegar, colocar um altar, nessa época de Abraão, colocar um altar, fazer um altar, em cima desse altar colocar lenha, e em cima dessa lenha colocar o animal, matar o animal e pôr fogo no animal, certo? Esse é o holocausto. A prática depois continua, então se leva o animal no templo, antes do templo, depois no templo, se leva o animal, se mata o animal, se queima as melhores partes para Deus, o resto fica para os sacerdotes, mas aqui nesse caso, tudo ia ser queimado para Deus,
naquela lenha ali que Abraão tinha preparado. Primeiro matava, depois queimava para o Senhor. Certo? Interessante que Deus ia mostrar. Então, é interessante observar como Deus diz: olha, Abraão, a gente vai sacrificar o seu filho. Vai para a terra de Moriá, e dava um caminho grande de distância, daria aí 3 dias mais ou menos de viagem. Vai, e durante esses 3 dias, quando você chegar lá, eu mostro qual o monte que você vai subir, matar o seu filho, fazer o sacrifício para o seu filho. Importante destacar, Abraão amava Isaac. Abraão não está nem aí para o filho. Abraão é pai de Isaac, ele ama o seu filho, e Deus mesmo assim está provando o coração daquele homem. E a pergunta que não quer calar então: por que Deus manda Abraão sacrificar o próprio filho? Por que Deus prova de um jeito tão pesado assim, mandando um pai, o filho da promessa, aquele que ele teve com a mulher que ele amava, depois de muitos anos, depois de 100 anos, aqui ele já está com provavelmente uns 112, 100 e alguma coisa de anos. Já passou um tempo entre os eventos do nascimento e até aqui, uns 10, 12, 15 anos, mais até pode ser. E Abraão aqui com 100 e poucos anos, Isaac está aqui. Por que Deus prova assim o coração? Segunda parte aí, preparativos de Abraão. Então aí começa Abraão, os 3 dias de Abraão e mais o evento do verso 3 ao verso 8, que diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar em que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Abraão levantou, foi para Moriá, como Deus tinha indicado, como Deus tinha falado. Deus não tinha indicado o monte exatamente em Moriá, mas ele foi para a região de Moriá. 3 dias de viagem. Ao 3º dia, depois de juntar aí, Abraão vê o local, e Deus indica esse local para Abraão. A cultura judaica vai dizer que esse monte em que Abraão sacrificaria o próprio filho, foi para adorar a Deus sacrificando o próprio filho, seria o mesmo monte em que Salomão, anos depois, 1000 anos depois, teria construído o templo de Salomão. O grande templo de Israel foi construído no monte de Moriá, e a cultura judaica entendeu que era o mesmo monte, o monte em que Isaac seria sacrificado, e o monte em que Salomão construiu o templo seriam o mesmo monte.
Atualmente tem uma mesquita muçulmana nesse monte, que é a mesquita de El-Aqsa. Só que a gente não dá para ter certeza. Lembra, a gente começou vendo que em um dos montes de Moriá, Deus ia mostrar qual ele deveria sacrificar o próprio filho. Então não dá para saber se após esse evento, esse virou o grande monte de Moriá, do qual depois Salomão constrói o seu templo, virou o monte referência para os judeus, para os israelitas de modo geral, em que Salomão depois constrói o templo de Deus, 1000 anos depois. Só que a gente precisa lembrar que quando Moisés conta essa história, Moisés não conta essa história para o povo da época de Salomão. Moisés narra essa história primeiramente para o povo da época do deserto, que estava entrando na Terra Prometida, um povo de 600 anos depois de Abraão. Isso é importante porque alguns vão dizer que Moisés, ou melhor, que esse texto está na Bíblia para justificar a construção do templo no Monte Moriá. Só que não dá para ser assim, porque o texto de Moisés é primeiro do que a construção do monte. Então pode ser que Salomão, Davi, que deu os preparativos, indicou o local, tenha lido o texto, se formado com os sacerdotes, escolhido o local de acordo com o relato de Abraão. Pode ser que seja o mesmo local, pode ser que não seja o mesmo local. Eles acreditam que é. Então, como a cultura é deles, a terra era deles, o templo era deles, a gente pode então pôr um pouquinho de confiança de que esse monte em que Abraão se sacrificaria Isaque é o mesmo monte em que o templo de Salomão, o templo em que Salomão constrói para Deus 1000 anos depois. Tudo bem? Além disso, é interessante observar como Abraão chega no local, Deus indica, e Abraão olha para os servos e diz: vocês esperam aqui que a gente vai adorar o Senhor. Isso é importante destacar, porque a adoração sempre envolveu sacrifício. A adoração sempre envolveu sacrificar animais. A adoração sempre envolveu a morte de substitutos pelos pecados. Então, quando Deus, por exemplo, Adão peca, antes não era assim, mas a partir do momento que Adão peca, agora o meio pelo qual Deus aceita o nosso culto é pelo sacrifício de animais. Por isso também que os patriarcas sacrificavam animais. Noé sacrificava animal. Abraão aqui está sacrificando animal. Abel lá matou o animal. Porque agora o culto é aceito a partir do sacrifício. E Abraão sabe disso, Isaque sabe disso, por isso que Isaque pergunta: olha, estamos aqui. Está eu, o Senhor, vamos adorar. A lenha está aqui para o holocausto, o altar a gente constrói, o fogo está aqui, mas cadê o objeto do sacrifício? Cadê o cordeiro que será sacrificado? O cordeiro que será o holocausto consumido, em que a ira de Deus é consumida, consome esse objeto, esse animal, servindo de substitutivo. Então, a ira que era sobre nós é derramada sobre aquele animal sacrificado, sobre o cordeiro sacrificado, de modo que então o homem podia adorar ao Senhor. Preste atenção, o homem não podia simplesmente chegar e falar assim: hoje eu vou adorar o Senhor. Deu na telha aqui, vou montar um altar e adorar. Não, a adoração estava ligada ao sacrifício.
Se não houvesse sacrifício, não haveria adoração. E é assim até hoje. A diferença é que o sacrifício agora não é mais um sacrifício imperfeito, um sacrifício que precisa ser repetido, mas é o sacrifício do próprio Filho de Deus, que morre na cruz por nós, levando sobre si a ira de Deus, as nossas enfermidades. E é a partir de Jesus Cristo e em Cristo que nós conseguimos adorar a Deus. Por isso que longe de Jesus, o homem não consegue ter relacionamento com Deus, o homem não consegue adorar o Senhor, porque é necessário um sacrifício, é necessário um substituto, e esse substituto perfeito é Jesus. Até Jesus eram os animais, o cordeiro, o bezerro, os animais levados quando não tinha renda, mas depois de Jesus, esses meios antigos são ultrapassados, desnecessários, porque o sacrifício perfeito foi realizado. Porque o sacrifício perfeito foi concluído por Cristo. E por isso, em Cristo, a gente pode adorar o Senhor. Porque Ele é o nosso sacrifício. Ele se sacrificou por nós. E a gente toma esse sacrifício sobre nós, o sangue dele derramado em favor de nós, para adorarmos o nosso Deus. Prestem bem atenção aí, para a gente encerrar esse bloco, que Isaac já tinha idade suficiente para perguntar para Abraão. Provavelmente Isaac já tinha passado por outros momentos, já tinha adorado ao Senhor junto com o pai. Por isso que ele pergunta: pai, olha, o holocausto está aqui, o sacrifício está aqui, cadê o cordeiro? Cadê o substituto pelos nossos pecados? Cadê aquele que vai levar sobre si as nossas enfermidades e os nossos pecados? Também mostra que ele já tinha idade suficiente para carregar a lenha do holocausto, subir um monte carregando lenha. Então ele não era uma criança, ele era aí provavelmente talvez um jovem adulto já, e isso é importante. Então ele era um jovem adulto já no auge do vigor físico, isso é importante. Mais para frente a gente vai conversar sobre isso com mais calma. Mas a resposta que Abraão dá também, se os irmãos prestarem bem atenção no versículo 8, vou pedir para o Caio, está aí no 8 já, Caio? Obrigado. Preste bem atenção na resposta que Abraão dá. Isaac pergunta: está o fogo, está a lenha, cadê o sacrifício? A resposta que Abraão dá, qual é? Deus proverá para si. Abraão não está lutando contra o destino. Abraão não está mentindo para Isaac. Abraão está demonstrando a fé dele. Dá para entender? Abraão não está falando para Isaac assim: não, filho, chegando lá, a gente só dando uma desculpinha para... Aí chega lá, aí ele põe a mão na massa. Não era isso não. Abraão está mostrando qual que é a fé dele, no que ele acredita, em que ele acredita. E ele está deixando bem claro que acredita que Deus proverá para si esse sacrifício, que o filho dele talvez não morreria e que Deus proveria para si esse sacrifício perfeito. Terceira lição do texto aí é sobre a obediência de Abraão, verso 9 e 10. Chegaram ao lugar em que Deus lhe havia designado. Ali Abraão edificou um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. E aqui, meus irmãos, talvez seja uma das cenas mais impactantes do Antigo Testamento, que é o pai indo matar o próprio filho. E Abraão ia fazer, com dificuldades, mas ia fazer.
Não é que Abraão também era um psicopata, chegou lá, amarrou o filho e já... Não, o texto dá indícios de que Abraão estava com dificuldade da coisa. Quais? Vamos lá. Abraão edificou o altar, foi fazer o sacrifício, colocou a lenha. Lembra o que eu acabei de falar? Isaac está na flor da idade. Isaac está no auge do vigor físico. Abraão tem 120 anos, 110 anos. 120, 110, talvez. Quem ganha na luta? Na luta. Vamos lá, luta, boxe, um UFC, na corrida. Quem ganha? Um jovem senhor de 110 anos, 110, 120, ou um jovem adulto daí de uns 15, 20 anos? Tem mais tudo. Ele tem mais tudo. Se Isaac quer sair correndo daquele fogo, ele sai. Ele dava 2 murrão no pai e saía correndo, ladeira abaixo, assim, ó. Pegava o certo, falava, matei meu pai lá em cima, agora eu sou dono de tudo. É uma possibilidade. Ele poderia o pai ele falar, o meu pai se matou lá em cima e deu tudo, vamos embora. Era dele. Ele ia herdar tudo. Mas olha que interessante como Isaac também tem fé. E a Bíblia diz que ele amarrou Isaac. O sacrifício, ele não é feito no chão. Tem um altar, lenha, aí você coloca o cordeiro em cima, imola e queima. Não é que Abraão também deve ter amarrado o filho no chão e jogado para cima. Vamos supor que na luta Abraão tenha ganhado, amarrado o filho e jogado. Provavelmente Isaac deitou na lenha e falou, tá bom, já que sou eu, sou eu. Por que amarrar? Talvez porque Abraão não estava querendo muito fazer o que ia fazer. Então ele quer garantir que nada saia errado, porque ele não ia ter condições, talvez, de fazer aquilo de um jeito simples, como se fosse com um cordeiro qualquer. Não foi fácil levantar o cutelo para matar o próprio filho. A gente às vezes lê o texto e fala assim, olha só como Abraão rapidinho já queria matar o filho. Não é assim, meus irmãos. Nunca foi assim. Se para você isso já é algo difícil, imagina para Abraão, que teve Isaac com 100 anos de idade, que esperou 100 anos da vida, sabe-se lá quanto tempo com Sara com 90 anos, a mulher que ele amava. Fala, olha, vou matar meu filho, vou lá matar meu filho. Não é fácil, não é assim não, ele não é um psicopata não. Mas ele amarrou o filho, talvez o filho em cima da lenha lá, ele amarrou, colocou, deitou ele lá direitinho no lugar, em cima da lenha, pegou o cutelo para matar o filho, imolar o filho, para depois servir como holocausto queimado ao Senhor. Ele se importava com o filho. É isso que eu quero deixar isso claro. Ele se importava com o filho. Abraão não tinha esse sangue frio todo. O texto deixa claro também quando coloca entre vírgulas ali. A ideia é reforçar a coisa mesmo. A ideia do hebraico, o hebraico não tem vírgula, mas a ideia é quando ele coloca assim, amarrou Isaac, o seu filho. É dar peso na fala. É dizer, olha, ele amarrou, não foi qualquer um. Ele amarrou o filho dele. E todas as emoções que isso carrega. O filho primogênito está lá para morrer sendo sacrificado. Então Abraão teve fé.
durante a provação. Isaac provavelmente teve a mesma fé. Talvez Abraão tenha explicado, não dá para saber, especulação, mas talvez Abraão tenha explicado, falado: ó filho, Deus vai prover. Ele já tinha falado, lembra? Já tinha falado. E agora ele está concluindo: olha filho, mesmo que você morra, você vai ser ressuscitado, fica tranquilo. Não, porque você é o filho da promessa. Fica tranquilo. Você é o filho da promessa. Então Isaac senta lá e está para ser o sacrifício. E a gente precisa entender algumas coisas com esse texto. Que Deus manda provas que parecem impossíveis, mas a gente precisa ter fé para continuar fazendo. Ele mandou fazer tal coisa, faz. Se ele mandou, ele vai dar capacidade para fazer. Se ele mandou você, sei lá, se ajoelhar no milho e ir daqui até a Bahia, ele não faz esse tipo de coisa, tá? Ele não faz esse tipo de coisa, mas vamos supor que ele fizesse. Você ia ter condições de sair daqui até a Bahia de joelhos no milho. Você ia ter. Por quê? Porque ele falou para você fazer, ele vai dar um jeito de você realizar a coisa. E a nossa fé tem que ser fundamentada, isso é importante. Abraão não tinha uma fé emotiva somente. Abraão não chegou lá e começou a chorar diante de Deus, cantar os worship que a gente canta hoje e falar: me revela, Deus. Abraão, ele tinha uma fé fundamentada, racional. Ele tinha uma fé alicerçada em Deus e nas promessas de Deus. Assim também tem que ser a nossa fé. É claro que a fé tem um elemento emocional. A gente chora às vezes, a gente se alegra, isso tudo existe. Mas o problema é que nos nossos dias a gente dá muita ênfase ao emocional. Então às vezes a pessoa chora e a gente fala: olha só como fulano tem fé, está chorando. Baseado em que essa fé? Em choro? Em alegria? Em quê? A nossa fé não é baseada em emoções, em sentimentos. A nossa fé é baseada em sólidos fundamentos, é certeza, é convicção. Essas coisas são racionais. Tem o elemento volitivo, tem o elemento emocional, mas tem também o elemento racional da fé. Eu preciso saber por que eu creio naquilo. Não é simplesmente: eu creio porque creio. Eu creio porque eu sei no que eu tenho crido. Porque quando eu creio porque creio, você crê em qualquer coisa, e aí você vira massa de manobra, aí você vira lá, igual criança, vai para um lado, para o outro, vento que sopra para lá, vento que sopra para cá. Mas quando você sabe no que você crê, aí você tem uma fé fundamentada. E aí você vai ter emoções sinceras, você vai ter vontades verdadeiras, você vai ter emoções que agradam a Deus, vontades que agradam a Deus, porque a sua fé é sólida em fundamentos verdadeiros, não em elementos que você cria a partir do seu coração enganoso. Assim era a fé de Abraão, e assim tem que ser a nossa fé. E sempre foi assim a fé. Por isso que Paulo escreve Romanos, as epístolas, e Paulo não diz assim: gente, fica só chorando aí que uma hora alguma coisa acontece aí. Aí vocês ficam interpretando sinal no céu. Não, Paulo vai explicar quem é Deus, quem é Jesus, a obra perfeita, para que a fé daquelas pessoas refletisse em obras. Mas para refletir em boas obras, tem que ser fundamentada racionalmente. Talvez seja por isso que a gente tenha tanto evangélico no Brasil e a nação é a mesma porcaria. Talvez por isso que a gente tem uma bancada de evangélicos na Câmara, no Senado, e você vê as decisões que eles tomam, a gente fica abismado com o que eles falam. Porque tem tanto pastor picareta por aí. Porque ele não tem uma fé fundamentada.
Ele só simplesmente é guiado pelo próprio coração e acha que está certo e acaba fazendo besteira e acha que está certo. A quarta parte aí da lição, então, está no tipo de Cristo, o substituto de Isaac, que está do verso 11 ao verso 14, que diz: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão o nome naquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: o nome do monte do Senhor se proverá. Olha que interessante, Deus aqui aparece para Abraão. Abraão está lá com o cutelo para imolar. Abraão aparece, Deus manda um anjo e esse anjo diz: Abraão, não faça isso, porque a minha prova foi completada. Eu vi que você ama mais a mim do que a seu filho, e que tu não me negaste nem mesmo teu filho, teu único filho. E aqui que entra a ideia de que e Deus vê: olha, de fato eu sei que agora você teme ao Senhor, que você tem fé no Senhor. Então a aprovação foi concluída, e essa aprovação concluída, Deus então cessa a aprovação. Isso mostra que Deus também não é sádico, tá, meus irmãos? Deus não fica só dando maldade não, entende o que eu vou falar? Sofrimento, não. Os planos de Deus têm propósitos, e quando os propósitos se concluem, Ele não prova mais. Olha, aí Ele manda outra aprovação para provar outra coisa, mas aquela em si, Ele não vai mandar mais, porque Ele já encontrou o propósito dele, já encontrou a resposta, já encontrou aquilo que Ele queria moldar no nosso coração. E é interessante que, quando a obra conclui, Abraão olha para trás e vê um carneiro preso. Claramente Deus que enviou aquele carneiro. O carneiro não ia aparecer lá bem nessa hora, correndo ao acaso, assim, não, olha, acho que eu vou correr para lá hoje, eu vou prender meu chifre, não estou aqui fazendo nada, vou ali prender meu chifre. Não, Deus guiou esse carneiro, ele fez o processo todo, fincou o chifre lá, esperando ser morto, porque Deus mandou ele lá. Mas é interessante a frase final. Frase final não, verso 13. A frase final, ali a parte final do verso 13, que diz assim: Abraão tomou o carneiro em holocausto, em lugar do seu filho. O tipo de Jesus que a gente tinha conversado naquele momento não é Isaac, é o cordeiro. Porque o cordeiro vem para substituir os filhos de Abraão. E lembra, nós somos filhos de Abraão. Nós somos os filhos da fé de Abraão, os filhos da promessa de Abraão. A nação da fé, a nação que seria o povo de Abraão e o povo de Deus, nós somos filhos dessa nação. Nós somos, portanto, como Gálatas diz, pela fé, filhos de Abraão. E aos filhos de Abraão, Deus mandou um cordeiro perfeito para tomar o nosso lugar. Lembra, a gente também é pecador, certo? A gente também pecou contra Deus, a gente também errou contra o Senhor. A gente também merecia a condenação eterna. Por que a gente é salvo e os outros não? Pela fé também, mas qual que é? Pela graça, mas isso tudo está implicado em uma obra. Oi? O sacrifício de Cristo.
É pela fé porque eu tenho fé em Deus, é pela graça porque foi a obra de Deus, mas se não fosse o sacrifício de Cristo, o próprio Cordeiro de Deus, como João Batista diz, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, se não é Ele se sacrificar em nosso lugar, a gente também seria condenado à eternidade. Então eu sou salvo porque eu tenho um substituto perfeito, que foi Jesus, que carregou sobre si as minhas enfermidades e os meus pecados e a ira que deveria ser sobre mim. Por isso que nós somos tipificados por Isaac. E Cristo é tipificado pelo Cordeiro que morre no lugar dos filhos de Abraão. Mais ou menos. Certo? Porque se ele fosse o tipo de Cristo, ele teria que morrer. E ele ia morrer no lugar de quem? Mas o Cordeiro morreu no lugar de Isaac, dos filhos da fé, dos filhos da promessa, tipificando algo que seria perfeito depois. O Cordeiro de Deus que veio e tirou os pecados dos filhos da promessa, dos filhos da fé, dos membros da família de Deus, que somos eu e você, e os nossos irmãos em Cristo espalhados pela face da terra, que já morreram, que ainda nascerão e que estão vivos hoje. Por fim, meus irmãos, as consequências dos atos de Abraão, aqui é mais rápido. Então bradou, verso 15 a 19, Gênesis 22, volta lá, Caio, por favor, já voltou, obrigado. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão e seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Então, meus irmãos, aqui a gente vê o final aí, e Deus falando de novo através do anjo, lembrando que anjos são também mensageiros, tá? Tem vários tipos de anjo, tem o arcanjo, que é o principal anjo, que é Miguel, tem os anjos de guerra lá, que são os anjos das hostes angelicais lá, tem querubim, tem serafim. O querubim é para guardar o templo, o querubim é mensageiro, tem o serafim que é para adoração, tem vários tipos lá, vários tipos de anjo, vários papéis que eles desempenham. Aqui um anjo enviado para entregar uma mensagem, e essa mensagem Deus essa aqui? Essa aqui mesmo, desculpa. Nessa mensagem Deus jura por si mesmo e diz que tudo que ele prometeu ele vai cumprir. Interessante Deus jurar por si mesmo, porque Hebreus 6,13 vai dizer assim, põe aí, Caio, para nós, por favor. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E essas bênçãos valem tanto para a descendência, então a descendência dele vai ser tão numerosa quanto as estrelas do céu, ou quanto os grãos de areia nos mares. Eu não sei se você já tentou contar, não sei. Você já teve essa brilhante ideia de perder, você vai ficar a vida inteira contando, não vai chegar nem 2%. Se você tentar contar o grão de areia ali da praia qualquer praia da Praia Grande, você pega a faixa ali, não precisa nem em todos os 30 quilômetros não, você pode escolher um bairro ali, pega ali o Boqueirão, que é menorzinho, você pega ali o Boqueirão, que é menorzinho, separa lá, ó,
da Avenida Paris até o Carrefour. Carrefour não, Guilhermina é antes já. Até a Costa Silva. Costa Silva não passa ali. Não, a Costa Silva passa, quer dizer. Só que ele continua até... Esqueci o nome da avenida, que é da Praça das Cabeças lá. Avenida Brasil. Na Avenida Brasil aqui corta assim. Aqui vai pra praia. Como que é? É São Paulo, de fato é São Paulo, é verdade. Eu que eu morei do lado daquela avenida, hein? Você pega ali, ó, que é onde começa Guilhermina, São Paulo, até a Avenida Paris, que é onde começa o Forte. Aquele estreitinho de terra, que é o menorzinho dos bairros, talvez. Tenta contar. Pega assim e fala, não, vou passar o ano contando o grão de areia aqui da praia. Você vai passar a vida inteira e você não vai contar 10% ali do tanto de grão de areia. Deus está falando, esse é o número dos descendentes de Abraão. Meus irmãos, a gente tem muito irmão em Cristo. Muito irmão. Muito irmão. Muito irmão. Mas é demais. O número de pessoas que morreram em Jesus Cristo e que são membros da família de Deus são incontáveis, tal qual as estrelas do céu e os grãos de areia do mar. Então, você chegar lá no novo céu e nova terra, prepara, que vai ter gente. Vai estar você sozinho lá, não, olhando, não, vai ter muita gente. E todos os nossos irmãos reunidos lá, filhos pela fé de Abraão, filhos de Deus pela fé também. E as nações são benditas por nossa causa. É isso que a Bíblia também diz aí, que por causa desses descendentes Deus abençoaria as nações, e de fato abençoa. Se antes Israel deveria ser essa bênção para todas as nações, agora, após eles negarem o Filho de Deus, Israel agora habita em todas as nações, porque Israel não é carnal, mas Israel é espiritual. E todo aquele que é filho de Deus é povo de Israel. A Israel espiritual. Todo aquele que é filho de Abraão é filho de Israel, porque Israel é Jacó. Lembra? Filho de Abraão, filho de Isaac, filho de Jacó, que vira Israel. Então nós somos também. Pela fé, Israel. Pela fé, povo de Deus. Pela fé. Então não importa, tá? Isso é importante. Não importa o que aconteça com a nação de Israel. Vamos supor que o Irã construa uma bomba atômica e jogue lá no meião de Jerusalém. Deus livre que não aconteça. Mas vamos supor que aconteça. Não vai acontecer nada com a igreja. A igreja vai continuar. Foi uma nação que foi dizimada pela iniquidade de outra nação. A igreja continua igual. Orando pelos que sobreviveram. Orando pelas famílias dos nossos irmãos em Cristo que morreram lá, das pessoas que morreram no acidente, mas a igreja não deixa de existir. Deus não perdeu por conta disso. Assim como ele não perdeu durante 1948 anos, menos um pouquinho, 1800 alguma coisa anos, do ano 70 depois de Cristo até 1948, que não existiu o Estado de Israel. Não existia a nação de Israel. Deus é perdedor. Não existia a nação, mas o Israel espiritual nunca deixou de existir. Sempre existiu e sempre existirá. Porque esses são filhos de Deus. Filhos pela fé. Filhos de Abraão. Filhos e irmãos de Jesus e filhos do Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Que é o nosso caso. Certo? Dúvidas? Lições rápidas. Se há em nosso coração alguma coisa maior que Deus, a gente tem que tirar. Deus tem que ser o maior, o centro do nosso coração, o dono das nossas vidas. E Deus cumpriu o seu juramento. Se Ele jurou por si mesmo, Ele cumpriu. Porque de fato são incontáveis os membros da família da fé.
Ele jurou, ele cumpriu. E para abençoar a nossa nação, a gente precisa pregar o Evangelho, porque quanto mais de nós existirem, mais a nossa nação será abençoada, mais o nosso Brasil será abençoado. Então, preguemos o verdadeiro Evangelho às pessoas.